Graça e paz, meus amados, que bom estarmos aqui juntos e vamos juntos meditar na palavra de Deus, vamos juntos receber a revelação de Deus, juntos adoraremos a Deus agora, dando atenção à sua bendita palavra. Aliás, a Bíblia fala: filho meu, atenta para as minhas palavras. Eu te convido nesta manhã a dar atenção àquilo que Deus quer falar, porque aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Meu amado, te convido então para que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, você que tem uma Bíblia pertinho de você, ou então você vai acompanhar através do celular. Abra então na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Nós vamos meditar no versículo 12, tá bom? Capítulo 13 fala sobre a supremacia do amor, o amor de Deus, mas nós vamos hoje falar em um outro assunto. No versículo de número 12, eu te convido a colocar os teus olhos nesse texto para que possamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Muito bem, eu gostaria de convidar então você agora a curvar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha com o teu poder, com a vida que emana da tua palavra, tocar os nossos corações, tocar a nossa mente, tocar o nosso espírito, que esta manhã, Senhor Deus, seja inesquecível em nossa vida, que nós possamos, Senhor Deus, tomar atitudes que venham adorar o teu santo nome, que o Senhor possa envolver tanto a minha vida, quanto todos aqueles que me assistem através deste canal. Há uma unção, Senhor Deus, que trará cada vez nós mais perto do Senhor, e que assim nós possamos, andando ao teu lado, fazer a tua vontade e glorificar o teu nome em tudo, Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos, então, nesse texto que nós lemos agora, você vê que o apóstolo Paulo, aqui no finalzinho deste capítulo 13, ele vai falar sobre este conhecimento acerca de Deus. Ele fala que agora nós conhecemos a Deus ainda como por um reflexo. Nós conhecemos a Deus como por um espelho. Conhecemos a Deus em parte. Essa é a expressão que ele usa. Mas ele vai dizer aqui para nós que em breve nós veremos a Deus face a face. E conheceremos a Deus plenamente. Como também por Ele nós somos conhecidos plenamente. Queridos, eu acho que esse é o desejo de todos nós. É o desejo de todos nós. Nós temos hoje a revelação de Deus através da sua palavra. Nós temos a revelação de Deus através das coisas criadas. As coisas criadas revelam o poder, a grandeza de Deus. Nós temos o conhecimento de Deus através dos milagres que Deus faz. Nós temos o conhecimento de Deus através das profecias que se cumprem. Enfim, queridos, nós temos hoje muitos meios de poder ver Deus, ver a operação de Deus, ver o poder de Deus sendo manifesto. E, queridos, mas tudo isso a Bíblia ainda fala que é ainda como um reflexo, é como um espelho. Ela diz que ainda nós vamos conhecer a Deus de forma plena. E também diz, queridos, que Deus nos conhece plenamente. E assim como Ele nos conhece plenamente, Ele se dará a conhecer plenamente a cada um de nós. Que bênção, queridos. Você vai ver Deus face a face. A Bíblia fala que Moisés viu as costas de Deus. E, queridos, ele já teve tamanha alegria. Queridos, nós vamos ver Deus face a face. Essa é a esperança que está no meu coração, que está no seu coração. E a palavra de Deus diz que esse dia vai chegar. E eu gostaria de falar nesta manhã sobre este conhecimento.
esse conhecimento. E o tema da mensagem vai ser conhecendo e sendo conhecido. Então, se você quiser repetir comigo, então você pode dizer conhecendo e sendo conhecido. Queridos, nós estamos em um processo de conhecimento de Deus. E esse processo, ele vai continuar até a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Ele ainda vai continuar se dando a conhecer a nós todos. Esses dias, quando eu ministrei na escola dominical, falei sobre a vida de Jó, e a história de Jó é uma história linda, e eu pude meditar ali em alguns versículos da história de Jó, e dentre eles, no capítulo 42, verso de número 5, Jó ele vai dizer que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, depois daquela experiência que ele havia tido com Deus, agora ele conhecia Deus porque os seus olhos viam a Deus. Não era somente mais um conhecimento, mas agora ele conhecia Deus por ver Deus na vida dele. E sabe, amados, eu gostaria de falar sobre esse conhecimento. De um lado, nós temos o nosso desejo de conhecer a Deus. Mas, por outro lado, eu gostaria de falar com você sobre o conhecimento de Deus ao nosso respeito. Meus queridos, Deus, Ele nos conhece. E nesse primeiro instante, eu gostaria de falar sobre isso com você. Sabe, há momentos da nossa vida que parece que realmente nós estamos sozinhos. E às vezes perdemos até mesmo o chão. Nós não sabemos para onde vamos, que decisão nós vamos tomar. Parece que ninguém tem uma resposta para nós. São momentos onde nós falamos, o que eu estou fazendo aqui? De repente muitas coisas estão dando erradas. Mas, queridos, Deus, Ele nos conhece. E esse conhecimento não é somente um conhecimento acerca da existência. Ele nos conhece no mais profundo do nosso interior. Ele conhece a nossa vida de uma maneira bem pessoal. E quando nós falamos acerca deste conhecimento de Deus para com o homem, você sabe que, embora existam milhões e milhões de pessoas na face da Terra, e tantas milhões e milhões de pessoas que já viveram, e outras milhões e milhões que viverão ainda, o fato é que Deus te conhece pelo nome. Ele conhece o teu nome, o teu sobrenome, Ele conhece a tua família, Ele conhece a esposa, o esposo, Ele conhece os filhos, Ele sabe o endereço do teu trabalho. Deus, Ele sabe a data do teu nascimento, Ele nunca esquece a data do teu aniversário. Deus conhece você de uma maneira muito particular. Ele te viu no dia da sua formatura no primário. Ele viu, sabe aquela foto quando nós passamos, na minha época, né, a cartilha, nós passávamos de cartilha, era uma promoção, e lembra da cartilha? Caminho Suave, né? Muitos não vão saber do que eu estou falando, mas existia essa cartilha. E nessa promoção, o dia da promoção que você se alegrou tanto, Deus estava lá e Deus contemplou. Todos os momentos da sua vida, momentos bons e momentos tristes, Deus conheceu cada um deles. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre esse conhecimento de Deus, para mim eu acho isso tão forte, porque eu fico imaginando uma pessoa assim muito importante, de repente uma pessoa que você gostaria de conhecer muito. Digamos assim, eu tenho muita vontade, se eu pudesse um dia conhecer o Silvio Santos. Não sei se isso é possível ou não, mas tenho esse desejo. Se um dia eu pudesse, gostaria de conhecer o Silvio Santos. Mas entre eu conhecê-lo, que é realmente uma grande distância, imagina ele me conhecer. Imagina ele conhecer o Eduardo, ele saber quem eu sou. É algo muito grande, porque eu fico imaginando quem é o Eduardo para o Silvio Santos conhecer. Ou de repente qualquer grande personalidade que você conheça e até mesmo admira. O nosso presidente da República tem um sonho de poder um dia conhecê-lo pessoalmente, mas você já imaginou se ele me conhecesse? Que honra isso seria para mim? E nós estamos falando de homens, mas agora imagina que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, este Deus te conhece. Este Deus de quem eu estou falando, Ele conhece você, Ele conhece a tua história. Meu irmão,
Deus, Ele te conhece e por isso Ele quer dizer para você nesta manhã, não se preocupa, não se perturbe o teu coração, nem se atemorize, creia em Deus e creia também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito. Meu irmão, às vezes nós passamos por situações, parece que a nossa estadia neste mundo ela será perpétua, e não será. Ela é uma passagem. Nós estamos aqui como peregrinos, e um dia nós estaremos no lar celestial que Deus tem preparado para mim e para você, e Ele diz, não te perturba. De repente hoje você está passando por uma crise, não sabe onde você vai morar, não sabe como você vai conseguir pagar a casa, como você vai pagar o aluguel, um momento de crise financeira, e de repente você se vê sem chão, sem moradia. Mas eu quero te dizer, Deus está falando para você, não se perturbe, não tenha medo, lance nas mãos de Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele te conhece. Deus falou para Jeremias no capítulo 1, verso de número 5, Ele fala assim, olha, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te conheci. Meu irmão, Deus te conhece antes que você fosse formado no ventre materno. Deus te conhece, e quando Ele te conheceu, Ele também te consagrou. E não só te consagrou, mas Ele presenteou o mundo com a sua existência. Você é um presente de Deus a este mundo, queridos. Você não está aqui por acaso. Deus conta com a sua vida para poder marcar essa história de uma forma positiva. Meu irmão, quando eu me deparo com o Salmo de número 139, eu gostaria de ler com você esse Salmo. Alguns versículos, não vamos ler muitos, mas diz assim, Salmo 139, do verso 1 até o verso de número 5, eu gostaria de ler com você. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões sobre mim a Tua mão. Meu amado, olha o que essa passagem diz. Deus é aquele que sonda e conhece. O que é esse sondar? É ir lá no íntimo. Queridos, às vezes no íntimo do nosso coração, eu costumo brincar com alguns irmãos, né? Falando que o salmista Davi foi o primeiro homem a fazer cateterismo, porque ele pediu para Deus, falando, Senhor, sonda o meu coração. E o cateterismo, né, usando essa brincadeira aqui, o que ele faz? Ele sonda, de fato, a medicina usa essa forma para desobstrução de veias, para poder verificar como está toda essa parte cardíaca do ser humano. Mas o fato é que aquele aparelho ele vai verificando se tem alguma gordura que está atrapalhando a passagem de sangue. Ele pode desobstruir para que o sangue, para que a vida flua de uma forma plena, para que a pessoa não tenha um problema de saúde e venha até a óbito. Sabe, querido, Deus está sondando o teu coração. E de repente, pode ser que não seja a gordura, mas pode ser que o que está obstruindo a vida dentro de você, pode ser que seja uma tristeza profunda, pode ser uma mágoa, pode ser uma decepção, de repente até uma traição, alguma pessoa que te fez chorar, alguma pessoa que te entristeceu. Mas se você quiser nesta noite, Deus ele pode sondar o teu coração, Ele te conhece. Mas é necessário que você se apresente a Ele e peça ao Senhor, Senhor, faz esta obra na minha vida, sonda o meu coração e conhece o que eu estou sentindo. Faz parte, Senhor, faça parte da minha história. Quando você conversa com um amigo íntimo, com uma pessoa que você ama,
e você conta a história para aquela pessoa, pode ser que aquela pessoa já saiba, mas nem sempre ela fala, porque ela quer ouvir da tua boca, para que então ela possa te ajudar. Querido, Deus é o teu amigo bem presente no dia da angústia, e Ele está com você, Ele conhece, Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir dos teus lábios o que você quer que de fato Ele faça. Parecia algo bem claro quando o cego Bartimeu, ele chega diante de Jesus e ele clama pela ajuda de Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus bem sabia o que ele queria, mas era necessário que Bartimeu falasse o que ele queria. Eu quero ver, Senhor. Meu amado, Deus, Ele quer sondar o teu coração nesta manhã. Ele quer conhecer a tua situação. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus presente. E aí então o salmista vai dizer assim: olha, o Senhor conhece quando eu me assento ou quando eu me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Esse sentar e esse levantar fala sobre a nossa vida contínua. Tem momentos que nós paramos e tem momentos que nós estamos andando. Há tempo de sentar, meu irmão, e há tempo de levantar. Há tempo para todas as coisas. Se de repente você tem caminhado tanto, você tem corrido tanto e não tem tido tempo de sentar, lembre-se de Marta e Maria. Maria estava sentada ouvindo Jesus, enquanto que Marta, ela estava andando de um lado para o outro. Há tempo para levantar, mas há tempo para sentar. Também, de repente, meu irmão, você está sentado há muito tempo e chegou o momento de levantar. Você ouviu, você recebeu instruções. Agora levante-se e mão à obra. Ele conhece os teus pensamentos. Olha o que diz ainda: o Senhor sabe o meu trabalho e o Senhor conhece o meu descanso, e todos os meus caminhos são pelo Senhor conhecidos. Meu irmão, o Senhor sabe qual tem sido a sua luta, o teu suor, esse trabalho contínuo. Ele conhece também. Às vezes tem pessoas que falam assim: Senhor, mas eu trabalho tanto, eu corro tanto, eu luto tanto, e eu trabalho às vezes mais do que descanso. Mas o fato é que Deus conhece, e porque Ele conhece, Deus é justo, Ele vai te recompensar. Deus conhece o teu trabalho, Deus conhece a tua obra. Meu irmão, mas Ele também diz para você que Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você precisa também descansar. Ele conhece o teu trabalhar e o teu descansar. E Ele tem visto também como você tem corrido. Mas lembre-se, meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta acordar cedo, dormir tarde, porque aos seus filhos Deus dá o sono, Deus dá o alimento. Olhe para as aves do céu, Deus cuida de cada uma delas. Olhe para os lírios do campo, Deus veste tão bem esses lírios. Deus é aquele que providencia para você, porque Ele te conhece, Ele conhece o número da tua roupa, Ele conhece o número do teu sapato. A provisão, ela vem, mas ela vem do céu. Ele conhece o teu trabalho, Ele conhece o teu descanso. E olha o que diz ainda. Diz assim: que nem a palavra chegou à língua, o Senhor já a conhece, e conhece inteiramente. Me cerca por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Nós pensamos em falar, Deus já sabe. Nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, e nem sempre conseguimos ver o Senhor. Mas lembre-se, Ele te cerca por trás e por diante, e põe sobre nós a mão poderosa dEle. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o homem não pode te fazer mal algum. Lembre-se, Jesus nos orientou acerca disso. Não tema um homem que pode matar somente o corpo, mas nós devemos temer a Deus, que pode fazer tanto a alma quanto o corpo perecerem no inferno. Meu irmão, nós temos que temer a Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 7, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então temer é temer a Deus, e não temer aos homens. Por que eu não devo temer aos homens? Porque a palavra de Deus diz aqui
que Ele me cerca por trás e por diante, a mão dele está sobre mim. Eu penso em falar com Deus e Ele já sabe o que eu necessito. Olha o que está escrito ainda, aqui no verso de número 14. Olha que palavra linda. Diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que coisa, meu irmão, você foi feito de uma forma especial. Você é uma série especial. Você é uma pessoa admirável. Agora você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Não se contente, meu irmão, em ser uma versão ultrapassada. Se atualize em Deus, porque Ele te criou para ser uma pessoa especial, uma pessoa admirável. E ainda diz assim, olha: as tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Você é uma obra de Deus? As obras de Deus são maravilhosas. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza, e você precisa ter essa certeza também. Aqui ainda, eu gostaria de ler com você o versículo 23 e o 24, que nesse salmo o salmista ainda vai dizer: sonda-me, ó Deus, mais uma vez ele pedindo para Deus sondar o seu coração, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Meu irmão, é claro que nós precisamos, quando vamos sondar, pode ser que o médico ele fale assim: olha, você vai ter que mudar alguma alimentação, você vai ter que fazer uma dieta especial. Se você quiser ter uma vida saudável, você vai precisar cuidar melhor do seu corpo. E Deus, Ele está falando aqui para nós. Você quer que Ele sonde o seu coração? Ele está disposto a fazer isso. Mas lembre-se que quando Ele sonda o coração, Ele resolve. Mas é necessário nós podermos fazer uma manutenção da nossa saúde. Você sabe que é melhor prevenir do que remediar. Sabe, amados, melhor do que ser perdoado é não pecar. Melhor do que ser curado é ter saúde. Então, Deus espera que nós possamos deixar o nosso coração em livre acesso para Ele. Ele possa olhar em nosso coração. Olha o que o salmista diz: vê se há alguma coisa que te ofende na minha vida, Senhor. Vê se há alguma palavra, se há algum pensamento, se há algum caminho mau na minha vida que te entristece, Senhor. E me mostra isso. Muitas vezes é importante, embora Deus nos conheça até pelo avesso, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, verso 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós haveremos de prestar contas. Nós estamos nus diante de Deus. Não há nada em nossa vida que Ele não conheça, mas tem coisas que na verdade nós não conhecemos acerca de nós mesmos, mas Deus conhece. Pode ser que eu seja uma pessoa soberba, e eu não ache isso, mas Deus sabe. Pode ser que eu seja uma pessoa invejosa, e eu não saiba disso, mas Deus sabe. Pode ser que eu seja uma pessoa muito irada, uma pessoa descontrolada, e eu não saiba disso, mas Deus sabe. Então tudo aquilo que ofende a Deus, o salmista está dizendo: Senhor, me conhece, me mostrando isso. Traz isso à tona para que eu possa tratar essa situação. Por quê? Porque a minha vontade é agradar ao Senhor. Ele está dizendo: dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, quem quer andar pelo caminho eterno tem que abrir mão de algumas coisas. Quem quer andar pelo caminho eterno, ele precisa realmente ter algumas renúncias, tomar algumas decisões. Porque quem de fato entende que é conhecido por Deus, valoriza isso, queridos. Deus chamou muitas pessoas pelo nome. A Bíblia fala que Ele chamou Samuel pelo nome. Ele chamou Davi por detrás das ovelhas, cuidando do seu rebanho, um garoto novo. Mas Deus conhecia Davi e sabia que ele era rei. Davi não sabia, mas Deus sabia. Deus chamou Jeremias. Jeremias não sabia ainda que era profeta, mas Deus sabia. Deus chamou Paulo para ser um grande pregador do Evangelho. Paulo não sabia, mas Deus já sabia. Essas pessoas decidiram caminhar pelo caminho eterno. Conheceram a Deus em parte, porém eram plenamente conhecidos por Deus. E amados, uma vez que Deus nos conhece de uma forma tão plena, eu gostaria de também convidar você
Lembre-se que o tema da mensagem é conhecendo e sendo conhecido. Então, uma vez que Deus se propõe a nos conhecer, Deus se propõe a cuidar de nós, então, agora, a nossa parte qual é? É conhecer a Deus também. Sabe, queridos, conhecer a Deus como realmente o conhecimento fosse todo o nosso tesouro. Queridos, esses dias ainda, eu falei em um texto que está escrito lá em Oséias 6, verso de número 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, se Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, se propõe a nos conhecer, da nossa parte, queridos, é uma honra ser conhecido por Deus. Agora também é um dever conhecê-lo, para que eu possa de fato honrá-lo. Como eu citei para você, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem pessoas que um dia conheceram a Deus, mas tiveram um conhecimento bem superficial e depois pararam. E eu preciso continuar conhecendo a Deus. Meu irmão, será que o conhecimento que você adquiriu já é o suficiente ao ponto de você não precisar mais conhecer ao Senhor? E será que não é isso que tem, de alguma forma, enfraquecido a tua fé, porque você parou no processo de conhecimento de Deus? Eu estou casado com a Gorete, esse ano nós vamos fazer 29 anos de casado. E quanto mais eu conheço a Gorete, mais eu quero conhecê-la, porque eu a amo. E são muitos anos de casado, mas eu espero que venham mais 30 anos que eu quero estar ao lado dela e conhecê-la cada vez mais. Queridos, quem ama, quer conhecer. Sabe, quando nós falamos sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, essa chama não se apagar. Lembre-se que a igreja de Éfeso, ela foi convidada por Deus a voltar ao primeiro amor. O primeiro amor que quer estar perto, o primeiro amor que pensa em Deus. A Bíblia fala em Colossenses 3, verso de número 2, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O nosso pensamento ele deve ser levado cativo ao conhecimento de Deus. Porém, queridos, às vezes as coisas deste mundo, elas acabam ocupando a nossa mente, o nosso coração. E às vezes acabamos como dividindo a nossa atenção. Então amamos a Deus, mas também amamos o mundo. Amamos o conhecimento de Deus, mas também amamos o conhecimento do mundo. E nós temos que tomar uma decisão, queridos, de conhecer a Deus. E lembre-se, nós conhecemos, por mais que nós buscamos, ainda nós conhecemos em parte. Mas quem quer conhecer plenamente, assim como plenamente é conhecido, não pode parar nesse processo. Você sabe que em Oséias também 4:6, a Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. E aí então ele diz: porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Meu irmão, nós não podemos rejeitar o conhecimento. Antes nós precisamos seguir adiante conhecendo o Senhor. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, no capítulo 17 de Atos, nós vemos Paulo no Areópago. E ali, queridos, ele, diante de tantos altares que aqueles homens fizeram, prestavam culto, ele percebeu que havia ali um altar ao Deus desconhecido. E ele aproveita aquele momento para poder falar de Deus. E ele fala sobre o Deus que eles adoravam sem conhecer. Ele dizia: olha, este Deus foi o que criou os céus e a terra. Esse Deus foi aquele que formou todos os povos. E todos os povos saíram somente de um, falando sobre a origem em Adão e Eva. E ele fala ainda que este Deus Todo-Poderoso deu um lugar da habitação para cada um dos povos. Ou seja, em cada lugar do planeta que a pessoa vive, foi porque assim Deus determinou. E ele fala que este Deus não poderia ser comparado com algo feito por mãos de homens, semelhante ao ouro e à prata. E ele, falando nesse discurso, pregando acerca desse Deus desconhecido, ele vai falar: olha, porém Deus, ele leva em conta o tempo da ignorância, mas agora chama todos os homens para que se convertam. E amados, aquele povo, algumas pessoas, elas creram, algumas desprezaram, e outras pessoas disseram assim: olha, quanto
a esse falatório nós ouviremos mais em outro momento. O fato é que Paulo, ele pregou para pessoas que adoravam a Deus sem conhecer a Deus. Quando Jesus ele encontra com aquela mulher samaritana, e a mulher samaritana ela pergunta aonde deveria se adorar, porque os samaritanos adoravam ali no poço de Jacó, porém os judeus eles adoravam em Jerusalém. E então ela pergunta qual é o lugar da adoração para Jesus. E Jesus fala, vem a hora, e a hora é esta que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Mas ele ainda diz algo que eu gostaria de frisar com você aqui. Ele fala assim, olha, vocês adoram aquele a quem vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Então, muitas pessoas adoram a Deus sem conhecê-lo. Nós citamos aqui os atenienses, que Paulo prega para eles no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. E agora eu não vou ler essa passagem, mas se vocês quiserem, no caso, anotar, essa referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Depois você pode dar uma passadinha por lá e conferir. Agora, queridos, eu quero te dizer isso. Será que nós temos adorado a Deus sem conhecê-lo? Será que nós temos sido como a mulher samaritana, como esses atenienses, que até adoramos, mas não conhecemos? Queridos, nós precisamos adorar com conhecimento. O Filipe, o discípulo de Jesus, ele chega para Jesus e fala, Senhor, só falta uma coisa, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus fala assim, olha Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você me diz, mostra-nos o Pai. Você não percebe que quem vê a mim, vê o Pai? Então, ele estava com Jesus, estava com o altar de adoração dele preparado, mas ele adorava sem conhecer. Ele ainda não tinha percebido que ele estava com o Deus encarnado. Amados, e a vontade de Deus foi justamente se dar a conhecer a nós através de Jesus. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ainda lá em João 8,32, um versículo muito, muito bem conhecido, vai dizer assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso Deus é a verdade. Queridos, nós não estamos menosprezando outras religiões. Nós estamos falando simplesmente que conhecemos somente um Deus. Conhecemos somente um Deus, que é o único Senhor e Salvador da história do homem. Porque em cima do céu e embaixo da terra não há um outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós não conhecemos outro nome além do nome de Jesus. Então não importa se Pedro, se Paulo, se João, se Maria foram pessoas maravilhosas. Nós conhecemos que de fato elas foram pessoas importantíssimas, mas nós conhecemos um só Salvador. Conhecemos um só Senhor. E você sabe, amados, que quando você decide conhecer a Deus, saiba que os demônios também vão te conhecer. Porque quando aqueles jovens eles vão expulsar, aqueles jovens que faziam o exorcismo como uma prática de vida, eles eram ambulantes, eles foram expulsar um demônio, e quando chegaram diante daquele demônio, olha o que diz. O demônio vira para eles e fala assim, olha, eu conheço Jesus, e eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Então, os demônios, queridos, eles conhecem quem conhece a Jesus, mas eles ignoram, eles desconhecem aqueles que não conhecem a Jesus. Quando você conhece a Deus, quando você conhece a Jesus, fique sabendo que os demônios vão te conhecer. Por quê?
porque a partir de então eles te verão como realmente um opositor, como um adversário deles. E nós estamos em luta contra eles mesmo, porque nós não conhecemos outro nome, nós não conhecemos outro Senhor, nós não conhecemos alguém tão grande, tão soberano e tão poderoso como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus e não há outro. Nós não conhecemos outra rocha além dele. Ele é a rocha de Israel, ele é o nosso sustento, ele é a nossa força. Meus amados, eu gostaria de te convidar então neste momento a fazer uma oração. A fazer uma oração porque Deus, ele nos conhece e ele quer ser conhecido. Eu gostaria de orar para que o Espírito de sabedoria e de revelação da palavra venha até nós. Lembre-se que esse Espírito que ele fez habitar em nós, de sabedoria e de revelação, conhece muito bem a Deus, porque Paulo mesmo disse que ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus veio habitar em nós. E através deste Espírito que habita em nós, que é de Deus, ele nos dá a conhecer todas as coisas. E que coisas são essas? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, coisas que não subiram ao coração do homem, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Gostaria de orar. Se você quer esse espírito de sabedoria e de revelação, se você quer continuar conhecendo a Deus de forma plena, ainda que seja como por um espelho, lembre-se que um dia você vai conhecer a Deus plenamente, assim como plenamente eu e você somos conhecidos dele. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão que decidiu nesta manhã continuar caminhando no processo de conhecimento ao Senhor, para que assim demonstre o seu amor e a sua devoção. Pai, em nome de Jesus, enche esta pessoa de revelação da Tua Palavra, abre os olhos dela para que ela possa Te ver e continuar, Senhor Deus, na certeza de que está conhecendo e está sendo conhecida cada dia pelo Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, se você agora quiser fazer a sua contribuição através do seu dízimo e da sua oferta, nós vamos estar passando então agora as contas da igreja, para que você então possa anotar e assim possa fazer a sua contribuição. A Bíblia nos fala que Deus, queridos, Ele nos retribui. De que maneira? A 30, 60 e a 100 por um. A Bíblia fala que todo aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Então, você pode agora exercer a sua fé, fazendo esta obra em nome do Senhor Jesus, e eu quero abençoar então a sua vida financeira também neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, a vida financeira do meu irmão, da minha irmã. Nós repreendemos o devorador na vida dos teus filhos e declaramos que a provisão, os céus estarão abertos para trazer todo o mantimento e toda a provisão sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, então nós estamos encerrando por aqui. Quero te desejar uma semana abençoada. Em breve estaremos no nosso templo novamente para juntos adorarmos ao Senhor. É claro que com as medidas de segurança, distanciamento, aquele que é determinado pelas vigilâncias sanitárias, pela Secretaria da Saúde. Vamos então passar o álcool gel. Nós não vamos poder dar o ósculo santo, beijinho, nem um abraço, mas em breve isso vai passar e a gente vai poder novamente, ter o nosso contato de amor aí, abraçando, beijando, mas mais um pouquinho, a gente aguarda mais um pouquinho, Tá bom? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, amados irmãos. Boa semana e até o nosso próximo encontro, se Jesus não voltar.